Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na essência da liderança. E olha, ela não começa com equipes, planilhas ou grandes decisões. A verdadeira jornada de um líder é, antes de tudo, interna. Vamos explorar como dominar esse mundo interior é o primeiro passo e o mais crucial para conseguir influenciar o mundo aqui fora. E para começar, tem uma pergunta que define tudo. A vida simplesmente acontece com a gente ou somos nós que a guiamos com um propósito claro? A forma como se responde a essa questão, bem, é o verdadeiro ponto de partida de qualquer pessoa que queira liderar. Então, tudo começa aqui, nessa primeira grande escolha. Vamos dar uma olhada nessa encruzilhada fundamental que separa quem simplesmente vive de quem verdadeiramente lidera. Pensa nisso. De um lado, a gente viu o caminho do acaso, meio escuro, incerto, onde a vida parece uma reação constante ao que acontece. Do outro, o caminho iluminado do propósito, onde cada passo, mesmo os mais difíceis, tem uma direção e um significado muito claro. A mentalidade de cada caminho é radicalmente diferente. O caminho do acaso é definido pela crença de que a vida é aleatória, sabe? Que os eventos não têm um porquê e que somos vítimas das coisas. Já no caminho do propósito, a convicção é outra, a de que estamos aqui por uma razão, que todo desafio é uma lição e que temos sim o poder de escolher nossa direção. E aqui está o pulo do gato. Adotar uma mentalidade de propósito vai muito além de um simples pensamento positivo. É como colocar um novo filtro que reprograma a nossa realidade. Um problema deixa de ser um beco sem saída e, de repente, vira treinamento. Uma falha se transforma em feedback valioso para o próximo passo. Ok, uma vez escolhido o caminho do propósito, a jornada se volta para dentro. Antes de conseguir liderar qualquer pessoa, é preciso vencer a batalha mais difícil de todas, aquela que acontece dentro da nossa própria mente. O nosso cérebro opera com, digamos, dois sistemas. Tem o sistema límbico, que é o nosso cérebro antigo, responsável por aquelas reações instintivas de sobrevivência. E tem o córtex pré-frontal, que é o centro da lógica, do pensamento estratégico. A primeira grande vitória de um líder é aprender a dominar o primeiro com a ajuda do segundo. Essa dinâmica interna pode ser vista como duas estradas. A estrada baixa é a reação pura, o instinto de lutar ou fugir, sem lógica nenhuma. É a ansiedade tomando conta. A estrada alta, por outro lado, é o caminho da consciência, é onde a liderança estratégica acontece. É aquela pausa deliberada antes da resposta calculada. E como é que a estrada baixa funciona? Através de um filtro que a gente pode chamar de MARM, o mecanismo de resposta automática da mente. Basicamente, ele pega a realidade caótica e simplifica tudo com base no que já vivemos. O problema é que essa versão editada nem sempre é a verdade. A mente pode ser um emaranhado de experiências passadas. O grande perigo é quando esse filtro cria barreiras invisíveis. E a solução? A consciência. É a capacidade de observar os próprios pensamentos, como se fosse um feixe de luz que organiza o caos, e perguntar: isso é realmente verdade ou é só o meu filtro em ação? Certo. A partir do momento que entendemos o inimigo interno, precisamos de ferramentas para nos proteger. A primeira e mais importante é o escudo, o autodomínio. O escudo não é sobre se fechar para o mundo, não. É sobre proteger a mente da dúvida e fortalecer o corpo, o nosso veículo, para aguentar a pressão. É a base da resiliência de um líder. E este é o princípio-chave, a essência do escudo. Toda influência externa começa com controle interno. Se o mundo interior está um caos, qualquer tentativa de liderar os outros vai ser frágil, ineficaz, simples assim. Esse autogoverno se apoia em três pilares. O pilar comportamental foca em construir hábitos de elite. O cognitivo trabalha para reescrever nossos mapas mentais, aquelas crenças que nos limitam. E o profundo, esse mergulha no inconsciente para entender as raízes ocultas que guiam nossas respostas automáticas. O escudo também tem um lado fisiológico, claro. A mente não funciona no vácuo. Alimentos muito densos antes de uma reunião crítica podem criar aquela névoa mental, sabe? Sabotando totalmente o foco. Por outro lado, proteínas leves, vegetais, isso é combustível para garantir clareza máxima. O que comemos afeta diretamente como lideramos. E isso se estende para a energia e para a postura também. A forma como alguém se posiciona comunica autoridade antes mesmo de uma única palavra ser dita. Alinhar a coluna, abrir o peito, não é só estética. É sobre liberar o fluxo de energia e projetar confiança de forma não verbal. Com o escudo do autodomínio firme nas mãos, estamos prontos para a próxima ferramenta. É hora de projetar nossa influência para o exterior, com o bastão. O bastão simboliza a transição do foco no eu, no ego, para o foco no nós, na aliança. A verdadeira influência não vem da força, mas sim da clareza da visão.
Um líder é quem aponta o caminho. Para guiar outras pessoas, primeiro a gente precisa entendê-las. E o modelo do iceberg da percepção é fundamental para isso. O que as pessoas mostram é só a pontinha, sabe? A maior parte de quem elas são está submersa, invisível. Na ponta do iceberg, a gente vê o mostrado, a persona pública. Logo abaixo da superfície está o oculto, o eu privado, com seus medos, suas intenções, e lá no fundo, o ponto cego, traços que nem a própria pessoa reconhece. Um líder eficaz não se contenta com a superfície, ele aprende a navegar por todas essas camadas. E como é que se sonda essas profundezas? Com a clarificação ativa. A gente transforma uma comunicação vaga, meio nebulosa, em um entendimento cristalino. Se alguém diz algo muito amplo, a gente pergunta: o que exatamente isso significa para você? Se parece um exagero, a pergunta é: como é possível saber isso com certeza? Filtramos a ambiguidade até que só reste a clareza. Isso nos leva à arte da conexão. É preciso saber diferenciar desejos, o que as pessoas acham que querem, de necessidades, o que elas realmente precisam em um nível emocional, como segurança ou reconhecimento. Quando satisfazemos as necessidades e não apenas os desejos, formamos um laço muito mais forte. Parafrasear, ou seja, repetir o que foi dito com outras palavras, é uma ferramenta poderosa para mostrar que estamos ouvindo de verdade. E assim, a gente chega ao código da maestria, que são os princípios que unem o escudo e o bastão em uma filosofia de liderança completa. Então, o que fazer com tudo isso? A grandeza não é algo que se encontra por aí, mas sim algo a ser despertado. O desafio é equilibrar o escudo do autodomínio com o bastão da influência. É transformar dúvida em poder. É encontrar o propósito e, então, liderar. A jornada para quem aceita começa agora.